Boa noite, gente. Tudo bom, meus irmãos? Estamos dando início a mais uma live do Ministério de Ensino. Agradeço aos irmãos pela sua presença. Estaremos hoje dando continuidade ao tema Dinheiro em tempos de pandemia. Esse é o melhor momento para falar de dinheiro. Então, você vai acompanhar agora a segunda parte desse assunto. Com a diaconisa Elô, tem muita autoridade para falar desse assunto. Então, estou aguardando aqui ela. Boa noite, Marluz. Tudo bom? Pastora Carla, paz. Elô, quando quiser solicitar, é só você solicitar aqui. Vou dar um ok aqui para você entrar. Quando estiver pronto, aí é só falar. O assunto é muito bom. Pastor Aldo, grande ferreiro. Bom tê-los aqui conosco. Paz, meu amigo. Ih, ele tá doente, pastor. Ele tá doente, tá ali, deitadinho ali. Tá doente ele. Tá dando pra ouvir, não? Como é que tá o som aí? Som, como é que tá aí, gente? Som, fala pra mim. Tá dando pra ouvir? Amém. Aguardando aí a Elô entrar. Então, Elô, faz a solicitação aí pra mim. Você entrar pra gente iniciar aqui. Beleza. E aí, Marluce? Agora sim. Boa E noite. boa noite, Elô. Tudo bem? E aí, como é que tá? Tudo bem, pastor? Graças a Deus, na paz. Eu Amém, que tava, bênção. já estava aqui, mas eu esqueci de enviar a solicitação. Esses tempos modernos, né, pastor? A Não, é gente. verdade. Eu tive que me adaptar, né? Ah, você já virou um streamer que fala, né? Um streamer. Um, fa- no popular, um fazedor de live. Eita. Boa É, a noite, gente acaba se pastora. acostumando, né? Boa noite aí, Mas que pastora bom. Carla, pastor Aldo, os amigos nossos, muita gente legal aí, Diácono Giovanni, e sei que logo virão outros, né? E vamos pedir ao Senhor que a gente consiga levar a cabo, né, esse propósito hoje. Naquele dia, particularmente para mim, foi um pouquinho frustrante, que não consegui concluir, né? Mas eu creio que hoje vai ser possível. Com certeza. Então vamos agradecer ao Pai Amém. e aí você já pode iniciar. Oremos. Pai, agradecemos o teu nome, obrigado, Senhor, por receber minha irmã Elô, Senhor, e agora estará falando acerca do teu reino, Senhor, através da tua palavra sobre finanças, Pai, sobre dinheiro nesses tempos de crise, Pai, de pandemia. Senhor, que tu venha abençoar, Senhor, esta live, todos que Amém, estão Senhor. nos assistindo. Pai, em nome de Jesus, que não falemos nada de nós mesmos, mas Sim, seja Deus. pela direção do Espírito Santo, Pai. Obrigado, Senhor. E, Senhor, já
repreendo em nome de Jesus qualquer impedimento, Pai, Sim, Pai. que venha a acontecer e que não aconteça, Pai, em nome de Em Jesus. nome de Nós te Jesus, Pai. agradecemos pela vitória. Amém e amém. Amém. Bom, irmãos, vamos dar continuidade ao assunto passado, né? Então já quero, sem delongas, passar para a nossa diaconisa Heloísa. A palavra está contigo, irmã. Pode ir. Amém. Primeiro quero agradecer mais uma vez esse espaço, né, que o Ministério de Ensino, através do pastor Márcio, né, o líder, me deu da outra vez e tem me dado hoje. E eu penso, pastor, que às vezes a gente precisa de um pequeno insight, uma pequena chave para abrir uma grande porta. Eu acredito que quando um pregador ele fala 1 hora, 1 hora e 15, 50 minutos, nem tudo é exatamente para nós, mas às vezes tem uma palavra, uma sentença que muda o nosso olhar, nosso modo de ver as coisas. E às vezes, né, tem uma multidão ouvindo, mas é apenas um. Só tem um cego para ser curado, só tem um coxo para começar a andar. Então, tudo que é espiritual, né, a gente sabe que tem um propósito, Deus está com a gente. Então, a minha oração nessa tarde foi essa, que alguém, porque eu fui atingida, eu fui influenciada pelo estudo da palavra. Então, se houver algo que encontre lugar, seja acolhido no coração de alguém, nós já estamos bem satisfeitos. Dá um beijo também, minha irmã de sangue aí, quase, né? A Rose, que está aqui dentro comigo em casa há 13 anos. Beijo, Rose. E eu quero falar, eu só fazer um breve resumo. Nós estamos sempre batendo na mesma tecla, né, pastor? Então, esses 3, 4 primeiros minutos, eu quero lembrar o que a gente falou na abertura da vez passada. O dinheiro é algo totalmente dentro da nossa vida cristã. O dinheiro é um assunto comum e eu sempre falo isso, nós sempre repetimos isso, que o dinheiro é um assunto altamente espiritual. E eu estive pensando também que o dinheiro sempre esteve dentro da espiritualidade e dentro dos cultos. O que eu quero dizer com isso? É que se você for olhar os deuses e cultos, respectivamente, de todas as culturas, tudo envolve dinheiro. Como assim? Envolve entrega de bens, de valores, obrigações, ofertas, oferendas. E a gente entende que Satanás era um anjo de luz. Satanás, ele vivia no céu, tô certo? Nós acreditamos nisso? Certíssimo. Certíssimo. E o que ele faz é uma tentativa de copiar o nosso Deus. Então, Deus sempre incluiu no culto, porque na verdade o culto é fruto de relacionamento. Então, Deus sempre incluiu no relacionamento com Ele, na adoração a Ele, a entrega de algo. E eu queria lembrar rapidamente daquele episódio de quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Todos nós, a gente lembra muito bem de Gênesis 14, 20, que foi a primeira entrega dos dízimos, e que se tem registro na Bíblia, mas eu queria, em vez de ler esse aí, ler o 18. Então eu vou ler aqui em Gênesis 14, 18, que diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Segunda parte do versículo 20. Olha só, aqui ele está falando, o contexto era de relacionamento. Então, Melquisedeque é figura de quem? Né? De Cristo. De Cristo. Então, olha o que ele fez, olha o momento da entrega estava contextualizado num culto. E esse culto era como? Um partilhar de vinho e pão. Então, eu acho que o Gênesis é o começo de tudo, né? É o que dá a base para todo o nosso entendimento, na palavra toda, no entendimento de quem é o nosso Deus, de como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Então, essa entrega
de dízimo, e não era só louvor com a boca, não eram dons naturais, tinha bens, eram bens. Então, Melquisedeque, né, Jesus, né, figura de Jesus, ele trouxe vinho e pão e abençoou Abraão. Então, a gente, mais uma revelação que eu tive já nessa segunda parte estudando, que a entrega está dentro do culto e a entrega está dentro da adoração a Deus. Então, mais um motivo para a gente não ter nenhum impedimento, nenhuma barreira para falar disso no nosso relacionamento com Deus. E eu me lembrei também de Jesus, que quando ele estava ali no templo e parou na frente do gasofilácio, a gente tem essa passagem em vários evangelhos, mas eu escolhi Marcos 12, 41, que quando ele sentou na frente do gasofilácio, ele via a chegada das ofertas e a entrega das ofertas. E ele não era o dono do templo, certo? Ele não era o tesoureiro do templo. Então, ele nunca teve interesse nos valores depositados, mas no que movia aqueles corações. Aquelas pessoas, elas vinham trazendo o fruto do tempo delas, das habilidades delas, da administração delas. E alguns traziam provavelmente com o coração cheio de gratidão, e outros vinham para comparar, para tentar comprar, para tentar impor um poder já. Então, a entrega de ofertas, de valores, o dinheiro, os bens, os negócios dentro do culto e da adoração sempre existiu para bem e para mal. Amém? Então, nós já falamos sobre isso. E também eu disse, né, que Deus não foi surpreendido pela pandemia, já que esse termo pandemia está no tema da nossa live de hoje, da nossa reflexão. E eu estive pensando, né, até uma brincadeira que eu fiz comigo mesmo. Os deuses com letra minúscula, os deuses cópia do nosso Deus, do nosso soberano Deus, não resiste a qualquer pandemia ou adversidade. Por exemplo, um ídolo de madeira não resiste a um bom incêndio, né? Não. Se o ídolo for de madeira, vai queimar. Vai queimar, ele vai cair. Vai queimar. Se ventar muito forte, um ídolo de pedra vai se quebrar. Então, é uma alegoria para dizer que o nosso Deus não mudou por nada, não vai mudar, não está surpreso, não teve o seu poder encolhido. E, assim, e nós continuamos, melhor de tudo, sendo filhos desse Deus que tem um poder inabalável. E a economia, logicamente, é sempre envolvida, né, sempre abalada por eventos cíclicos. O mundo sempre será afetado e, de tempo em tempo, sempre vai ter alguém ganhando e alguém perdendo, conforme a gente falou da outra vez. Mas o que eu queria falar hoje, para a gente encerrar aquele panorama todo que a gente teve há 2 semanas atrás, é sobre qual estação da vida nós estamos. Algo para a gente refletir. Tem gente ganhando muito dinheiro na pandemia. Eu dei o exemplo do Eric Yuan, que é o criador do Zoom, a empresa dele criou o aplicativo, mas tem muitos outros, né? Alguns mercados, né, virtuais, e alimentação, né, delivery. E mesmo o setor de saúde, insumos, infelizmente, né, eles lucram, quanto mais doente tiver a população, mais eles lucram. A indústria farmacêutica, entre outros. Tem muita gente ganhando e tem muita gente perdendo. Ou melhor, vou corrigir a frase, tem um tantinho de gente ganhando e um montão perdendo. Então, eu quero saber onde que eu estou nesse. Eu estou ganhando ou estou perdendo? Eu estou no bloco dos que estou ganhando ou estou no bloco dos que estão perdendo? E por que seria? Então, é uma possibilidade de a gente nos debruçar sobre isso e buscar na palavra de Deus algumas respostas. E eu queria dizer para todos, né,
esses amigos que estão ouvindo e quem vai ouvir depois, que a nossa vida é feita de estações e cabe a nós saber em qual que nós estamos. E nesse momento nós estamos falando de relacionamento com Deus, de filiação envolvendo o dinheiro, envolvendo o sustento, envolvendo a aquisição e o desfrute de bens. E tem uma fase, uma estação que nós estamos, que é o plantio. O plantio, ele envolve muito sacrifício, ele envolve muito foco, ele envolve trabalho braçal, ele envolve investimento de tempo e de energia. E muitas vezes, né, nas parábolas de Jesus, ele comparou os negócios e a vida financeira com uma cultura agrícola, né, uma cultura de um produto. E a gente sabe que tem gente que obrigatoriamente está na fase de plantio. Por exemplo, o jovem. O jovem está plantando. Né? Você que tem um filho jovem, você sabe que ele está plantando. Está ali abrindo sulcos na terra, jogando a semente, jogando. E o jovem, ele está aprendendo muitas coisas nessa época. Mas isso serve também para qualquer um de nós. Então, ele está aprendendo a perseverar, ele está aprendendo a ter humildade, ele está aprendendo a discernir os tempos, ele está aprendendo a aproveitar as oportunidades, que é bíblico também. Ele está aprendendo a colocar em prática o que ele aprendeu na escola, a formação específica. E eu entendo o evangelho, pastor Márcio, como muito prático. Assim, se você falar assim para mim, Heloísa, você tem que perseverar mais. Eu vou perguntar para você em quê? Me fala em quê? Você tem que ser mais humilde. De que forma? E eu creio que a vida cristã é muito prática, né? Então, o jovem, ele tem que... como que ele persevera? Ele trabalha, ele faz o melhor possível, ele observa os horários, ele tenta dar mais do que pediram. Eu sempre na minha vida de CLT, que eu tive uma parte da minha vida que eu fui funcionária, né, de alguém, eu sempre fiz a mais do que me pediam, sempre tentei corresponder a mais. Então, para cada valores desse que tem na Bíblia, tem uma aplicação prática, diária. E eu brinco aqui, né? Por exemplo, a gente não pode ser preguiçoso. Eu estava lembrando desse versículo hoje, porque eu falo aqui para as crianças que a gente não pode nunca, né, os pais, chamar o filho de preguiçoso, para não rotular, para não causar algum dano no emocional. Mas aqui eu peço para não seja preguiçoso. E eu cito Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Você vai ter com a formiga. Eles ficam, mas o que eu tenho a ver com a formiga? Então vamos ler na NVI. Provérbios 6,6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta seu alimento. Meu Deus! Olha que ensinamento para quem está na época do plantio, que um dia quer chegar igual a formiga na época da colheita. Então, plantio é essa época, de dar tudo e mais um pouco, de agarrar todas as oportunidades. E nós não estamos falando só de remuneração financeira, porque ela é consequência. Quem trabalha no corporativo sabe que salário, na maior parte do tempo, é consequência de reconhecimento. Então, aqui está dizendo para quem está plantando, seja sábio, seja prudente, observe as provisões do verão.
Seja um bom armazenador, seja estratégico. E, e assim, um dia você vai colher. Por exemplo, alguém que acostumou a cuidar bem do dinheiro do patrão, um dia vai cuidar bem do seu dinheiro. Eu vou dar um exemplo meu. Verdade. Quando eu era empregada, né, era funcionária, eu não gostava de gastar nem clipe, pastor. Não gostava de abuso, de mau uso de material de escritório. Não gostava de usar mal meu tempo. Então, chegou um dia que eu fui trabalhar para mim. Já estava habituada a usar bem os recursos, a ter uma boa consciência do que custava dinheiro. E quando eu fui trabalhar para mim, já era natural, já fazia. Então, tem essa fase do plantio. Depois tem, logicamente, a fase da colheita. E já vou adiantando que eu até citei aqui nas minhas anotações que a qualidade da colheita está diretamente ligada com a qualidade da semente. Certo? Verdade. Então, né, pastor? Certíssimo. A pessoa Verdade. comeu os melhores grãos, plantou os piores grãos. Ele vai ter uma colheita abundante? Não tem como, né? Não tem como. Não. E trazendo para o prático, como a gente está só num sentido figurado, talvez derrubar os piores grãos na terra seja dar o pior tempo, não usar todo o seu talento, se economizar, não fazer o que foi pedido, não é verdade? Verdade. E a época da colheita é uma época de desfrutar aquela exponenciação da semente. Levando o paralelo da comparação, às vezes uma semente é capaz de fazer nascer uma árvore que vai dar um tanto de fruto. Então é um crescimento exponencial, garantido pela natureza que reflete uma generosidade do nosso Pai. Então a gente pode ter a certeza que mesmo o pouco que nós fizermos, sendo uma boa semente, vai produzir frutos exponencialmente. E um dia nós vamos colher. Então nós podemos pensar também num tempo cronológico, já que o jovem ele esteve no plantio mais duro. Quando ele estiver indo para a meia-idade, ele já vai começar, talvez não trabalhar tanto, não precisar tanto, e já colher como a formiga fez aqui. E eu coloquei aqui que eu tinha vontade, que eu lembrei de um exemplo que eu ouvi um pastor falando, um pastor lá de Santa Catarina, que quando ele era jovem, ele trabalhava num escritório de advocacia e ele era estagiário, estava fazendo direito, e era um escritório grande, famoso, e o patrão chegou um dia, um dos patrões, né, era um escritório grande, muitos sócios, e falou, tal dia vem uma personalidade aqui. Ele não citou na pregação, mas era alguém famoso no Brasil. E nós queremos que ele seja nosso cliente. Então, nesse dia, vocês venham com o seu melhor terno, vocês venham de bom humor, nós vamos tratar ele muito bem aqui. E nós queremos, vai ser muito bom para o escritório e automaticamente, consequentemente, vai ser bom para nós todos. E esse rapaz foi, né, animado aquele dia, chegou lá no escritório, eles descobriram que a moça do café teve um problema e faltou. E aí, no meio da reunião, o chefe interfonou para eles e falou, alguém pode trazer um café aqui, por favor? Ninguém queria levar. Diz que todo mundo, não, eu sou advogado, eu não fiz direito para isso. Tenho o meu número da OAB, eu já fiz não sei o quê e tal. Ninguém queria levar. Ele falou, eu sempre aprendi a servir. O que é um café? Pera lá. Arrumou a melhor bandeja e levou. Atendeu o cliente. Não foi por causa do café, mas o cliente fechou com o escritório e o chefe dele ficou tão feliz que um dia depois ele foi promovido, foi contratado não como estagiário, mas já como advogado formado e tornou-se um exemplo para todos. Então é um princípio, e ele falou que ele já era cristão, ele falou que ele aprendeu isso na igreja. O que é para nós que trabalhamos em eventos, aprendemos que a gente limpa banheiro,
Eu sei que tem uma empresária aí assistindo que eu já vi limpando o banheiro em eventos nossos. Por quê? Porque Jesus deu a vida dele. Era o maior Verdade. servo. E a gente leva isso para tudo que é a área da nossa vida. E aí sim temos boas plantações que vão redundar em bom plantio, em boas consequências, que nos vão dar uma vida boa, passando, logicamente, pelo dinheiro. Então, eu usei um tempinho para falar do plantio e da colheita, que é algo recorrente, algo que nós sempre falamos, né? Então, um exemplo de colheita, por exemplo, na profissão, é a fama que você construiu enquanto você trabalhava, o tanto que você cumpriu seus contratos, o quanto você adquiriu de experiência, né? Tanto que se você pegar um profissional de determinada área, quanto mais tempo ele tem de trabalho, de mercado, mais caro é o serviço dele. É um tipo de colheita. Mas esses dois conceitos, eu creio que para nós também o Belo está falando aí, nosso Telen Belo, É, que a igreja é uma a igreja escola. E é uma olha, escola. eu te digo uma coisa: os jovens da igreja estão à frente em muitas coisas. Quando eles vão para o mercado de trabalho, quando eles vão para a escola, desde as crianças na escola, nossas crianças todas falam melhor, elas já lideram, elas são empáticas, elas são bondosas. Então, o convívio em família, ele é muito útil para todas as áreas e nos dá retorno e nos dá retorno também em dinheiro, em finanças. Verdade. E A igreja, ela te dá muita ferramenta, né? Para você trabalhar, né? Basta você selecionar essas ferramentas e aplicar na sua vida profissional, né? Eu tenho dois exemplos aqui em casa, né? Dos meus filhos, que tudo que eles aprenderam na igreja, hoje eles aplicam na vida profissional deles. amém. E eu tenho a certeza que você explicou para ele que não tem diferença entre o espiritual e o natural, a igreja Com e o certeza. secular. Somos um só, Verdade. somos a mesma Somos um só. pessoa. Verdade. Não temos, assim, personas que distanciam a nossa vida cristã da nossa vida secular. Então, estou vendo aí que a Eliane está aí, uma grande mulher de Deus, É, verdade. empresária, mulher de sucesso, e que ora, que testemunha, que socorre os necessitados. É isso, é isso. Esse é o fim, é para onde nós vamos daqui a pouco. Então, agora eu queria falar de dois aspectos que eu não tinha falado ainda. Um deles é a restauração da terra e a outra é rotação de culturas, ou recálculo de rotas. Então, quando eu estive estudando, e já que a gente está numa linguagem agrícola, e por mais incrível que pareça, eu estudei um pouco de agricultura, que eu fiz um curso técnico de química no interior de São Paulo, voltado para a cultura de cana-de-açúcar, porque, na verdade, a gente visava a fabricação do açúcar e do álcool, isso há muitos anos atrás, quando na minha região lá que eu morava, região de Campinas, a indústria sucroalcooleira era muito forte. E então, muitas dessas coisas que a Bíblia fala de agricultura, é como se eu estivesse fazendo aula no campo agora, prática hoje. E eu creio que Deus já tinha um propósito, porque às vezes quase todo mundo falava: eu não quero ir na aula de campo, eu não quero estudar agricultura, eu quero estudar química. Mas estava no currículo, todos tivemos que aprender. E hoje eu vejo, nossa, como me ajuda a entender essa questão do dinheiro, a questão dos negócios e do que Deus me propor a repartir. Então, a restauração da terra. Tem um termo em agricultura que fala pousio. Pousio é um primórdio agrícola de milhares de anos. Ele se refere ao descanso da terra. A terra, às vezes, precisa parar de produzir. Olha que contrassenso, pastor Márcio. Se você Os fosse anos um sabáticos. dono de terra, o que você ia querer?
Plantar, plantar, Ah, plantar. plantar, plantar, plantar. Colher, colher, colher. Mas tem um princípio, sabe? Às vezes a terra precisa parar para descansar. Ela precisa descansar daquela cultura, do plantio específico daquela semente. Porque aquela semente rouba dela, extrai dela, rouba não, extrai dela determinados elementos que com o passar do ano vai empobrecendo a terra. E aqui eu peguei um pedacinho de conceito, espero que vocês tenham paciência, vai acabar rápido. Hum. Essa atitude, ela permite que haja recuperação da bioestrutura do local, maior profundidade de enraizamento e qualidade de nutrientes para um futuro plantio. Eu vi isso aqui totalmente espiritual quando eu estava em oração. Falei, meu Deus! Você tem a definição para mim de bioestrutura que eu pedi para o Marcos deixar aqui mais ou menos para mim? Olha o que fala aqui a definição de bioestrutura. A gente. Não, não é. É aqui. Eu usei o, o meu celular que está aqui na live, mas a bioestrutura faz com que seja usado o interior mesmo da capacidade de produzir semente nova para futuras colheitas. Então, eu entendi assim que Deus muitas vezes dá uma paradinha em alguma coisa nossa, diminui o nosso ritmo. Nós estamos falando de dinheiro? Estamos, mas nós estamos falando de vida com Deus, de conhecer o Senhor e de viver como filho. Muitas vezes Ele permite a gente descansar nossa terra e a gente não produz mais como produzia antes, porque a gente agora precisa enraizar mais, precisa melhorar a terra para que esse cuidado com a terra nos dê nutrientes que essa caminhada tirou da gente, que essa deficiência de nutrientes, é o que a pastora Carla colocou aí, na época da pandemia nós estamos vivendo isso, um descanso da terra, uma organização das famílias, as famílias dentro de casa, o inferno trabalhando contra as famílias, o inferno trabalhando para dissolver a família, aí Deus fala, se eu quiser eu paro até a economia e boto todo mundo dentro de casa, cada um no seu papel, cada um sabendo o que tem que ser feito. Então, a gente tem que prestar atenção na estação. Talvez para algum de nós, eu disse que na pandemia tem alguém ganhando muito. Então, talvez esse tempo de pousio, de restauração da terra, não é para essa pessoa. Por isso que a gente tem que Uhum. ser como os da tribo de Zacá, conhecer os tempos e Os conhecer os tempos. ciclos. Que ciclo, que estação que nós estamos? Essa terra, ela também precisa ser parada para controle de ervas daninhas. Eu li isso hoje sobre agricultura. A erva daninha pode ser coisas que vêm atrapalhando a nossa boa terra. Então, alguns de nós não sabe mais o que é viver em contentamento, não sabia, né? Algum de nós não sabe mais como usar bem o dinheiro, está sendo perdulário, a palavra fala, não gaste dinheiro naquilo que não é pão, É no bom. que não é sustento. Não que nós não temos direito de algumas coisas, temos, mas tudo dentro de um propósito, dentro da vontade de Deus. Então, alguns de nós ficou soberbo, sabe? Ficou independente de Deus e bomba, independente dos irmãos. Alguns de nós não sabe mais o valor do corpo, porque ele não sabe viver mais dependendo do corpo. Olha que coisa incrível. Então, eu
estava pensando, né? Ao final da live, eu ia dizer, a live não precisaria chamar dinheiro em tempos de pandemia, dinheiro o tempo todo e relacionamento com Deus o tempo todo. E eu queria dar só um pedacinho do meu testemunho antes de ir para o próximo conceito. Nós aqui vivemos a nossa escassez antes da pandemia chegar. Eu creio que a maioria dos que estão aí são nossos amigos e irmãos em Cristo e conhecem mais ou menos o nosso caso aqui, meu e do Marcos. Nós estivemos num tempo de parar a terra, de buscar novos nutrientes, de preparar ela para um futuro plantio, preparar ela para nos dar uns nutrientes que a gente estava sentindo deficiência e tirar toda a erva daninha. Na verdade, nos voltar para Deus numa intimidade que a gente nunca teve antes e que a gente achava que tinha. Então, algumas vezes, Deus permite passar pelo dinheiro, porque é um símbolo muito forte. Ele é muito presente dentro da nossa casa. Por exemplo, o ministério, alguns de nós exercem em dias específicos. Outras coisas da nossa vida, o estudo, tudo tem hora. O dinheiro está o tempo todo. Agora, nesse momento, eu estou falando com você porque eu paguei minha internet. Você pagou a sua? Paguei. Senão você não estava falando comigo. Não. O pastor nunca mais vai me chamar, que eu não deixo ele conversar, só eu que falo, né, pastor? Não, nunca mais você chama mulher. Vamos lá. Chama só homem. Não, chama sim. Então, pastor. Tem Eliane aí, ó. Tem Eliane para chamar, tem a pastora Carla. Faço tem questão. Muita gente boa aí para chamar aí, tá? Isso aí. Olha aí, meninas, fiquem ligadas. Pastora Patrícia também. Tem uma pérola aí no meio, tá? Marluce. Marluce acho que está aí no meio. Tá sim. Mulher de Deus e conhecedora agora, dos tempos. Marluce é da tribo de Zacá. Então, a gente alguns de nós tá nessa época da restauração da terra, tá numa época de entender e discernir melhor o corpo. Tá vendo o que tem a ver o dinheiro com eu congregar e discernir o tempo, o corpo? Discernir tudo. O que tem o dinheiro com os papéis dentro do meu lar, o sacerdócio sendo exercido pelo homem, a submissão da mulher no sentido de estar debaixo da missão dele, a transferência de conhecimento de Deus, o desejo de eles conhecerem a Deus para os nossos filhos. O que tem a ver o dinheiro? Tudo. Em todo o tempo. Então eu coloquei aqui que muitas vezes Deus quer tirar de nós um orgulho mal disfarçado, alguém que só quer dar, ele não consegue receber e se acha humilde por isso, é um orgulho mal disfarçado. Alguém liga para ele, precisa de alguma coisa? Não, tá com a barriga roncando. Tem alguma coisa para que eu possa te ajudar? Não, Deus proverá. Então, Deus está provendo, foi por isso que o irmão te ligou. Deus está provendo. Então, tem muitas coisas que acontecem, uma independência de Deus, né? Às vezes, aquela pessoa que buscou muito a Deus lá na época do plantio, quando chegou na colheita, ficou tranquilo, agora já sei, eu já posso, eu já tenho tudo que eu preciso. Então, como o Adriano botou aí, né, Adriano? Um abração para você, meu irmãozinho. O orgulho é uma praga. E eu queria falar de uma outra coisa, que é a rotação de culturas. Essa expressão, ela realmente existe na agricultura. Rotação de culturas. Aí eu troquei miúdo, recálculo de rotas. Alguns de nós... Não, primeiro falar das culturas. A cultura... nos campos, de tempo em tempo, ela precisava ou era forçada a ser substituída. E a substituição de uma cultura trazia elementos novos. Então, um novo cuidado com a terra, um novo cuidado de irrigação,
um novo cuidado de aplicação de adubo, de nutrientes, talvez um outro tipo de equipamento para colheita. E essa rotação de cultura, ela fazia o dono da terra, ela faz, né, até hoje, o dono da terra reprogramar. Ele precisa de novos equipamentos, ele precisa de um novo conhecimento, porque ele vinha plantando há anos a mesma cultura, e agora ele precisa se estender, ele precisa romper o limite dele, senão aquela terra vai ser uma terra improdutiva. E eu coloquei aqui recálculo de rotas, porque eu estou percebendo que a pandemia tá trazendo... A gente está falando, mais uma vez, repito, a pandemia é a crise da hora. Mas sempre houve crise, sempre houve dificuldade, sempre houve necessidade de nos superarmos. Às vezes, a pandemia, em se tratando de negócio, vem só para o nosso negócio. Vou fazer uma comparação aqui. Eu trabalhei com CD e DVD, produtos que não existem mais. Então, a pandemia, para mim, no meu negócio, chegou bem antes do que essa. Não tem a ver com saúde, não tem a ver com um problema global. E aí, quando chega a pandemia, nesse sentido, é hora de recálculo de rota. É hora de trocar a cultura e é hora de a gente reposicionar. E falando sobre negócios, descobrir novas habilidades, a gente fazer novos preparos. Alguns de nós vai voltar para o plantio, né? Eu sei que, além de mim, tem mais gente fazendo curso superior, se vencendo. Tem gente em cursinhos, matriculados em cursinhos, tem gente estudando pela internet. Essa semana mesmo eu estava falando com alguém e falou: eu comprei curso na internet, eu estou aprendendo a fazer tal coisa, já trabalhava com determinada área, passei para outra. Então, assim, na verdade, o que vai acontecer é Deus exponenciando o que Ele já plantou em nós. A gente já tinha aquilo em nós e agora a gente descobre que a gente vai fazer aquilo melhor, que a gente pode fazer aquilo com mais dedicação, que agora a gente tem mais foco. Principalmente se a nossa idade cronológica já passou um tanto, como é o caso talvez de uma boa parte de nós, a gente já adquiriu sabedoria, já adquiriu perseverança, já adquiriu uma autodisciplina, mas o principal, a gente já conhece mais a Deus. A gente tem mais relacionamento com Deus, nós sabemos que Ele é nosso Pai, nós sabemos que Ele tem prazer em nos direcionar, que nós sabemos que quem bate, a porta lhe se é aberta, quem chama, ele ouve, Ele vem em nosso socorro. Então, eu creio que eu estou conversando com muita gente esses dias que estão se superando, que estão virando a chave, que estão fazendo coisas diferentes e estão tendo bom êxito. E agora, o que eu quero dizer... Nós podemos estar em qualquer uma dessas estações, mas temos que ter algumas coisas em mente. O Alípio colocou aí, né, que a nova era industrial vai substituir as profissões em um novo mundo. Tem profissões, né, Alípio? Eu estive lendo, né, no Valor, que tem profissões que não tem nem nome. Imagine, ela é tão nova que estão arrumando nome para ela. Né? Assim como os ministérios, né? Esses dias eu estava conversando aí com o Ricardo da Marluce, e num culto que nós estivemos esses domingos atrás, eu falei, que precioso que é esse obreiro da mídia. Que coisa maravilhosa. Sem esse servo, sem esse obreiro que trouxe o conhecimento de uma formação que não veio daqui. Aqui na Bíblia estão os princípios. Mas quem ensinou operar lá a internet, subir os vídeos para o YouTube, o que mais que faz lá, Marquinhos? Ele está pensando. É tão novo que não ocorreu a ele. Não, é verdade. Então, é a reinvenção, né? Então, os princípios estão aqui.
E o que a gente adquiriu no natural, que seria natural, que não é, a gente usou aqui, usa o tempo todo. Então, eu estou percebendo Deus movendo, trazendo. Quem entender vai sim se superar, vai ganhar dinheiro, que é o que a gente necessita, vai ter seu sustento, vai cumprir um propósito de Deus. Agora, a gente precisa entender que Deus tem propósito em tudo, em tudo. Então, nem todos seremos ricos, muito ricos, e nem todos seremos pobres. Por quê? Porque não sabemos a resposta exata, mas nós cremos numa soberania. Deus é soberano, ele sabe direitinho o que ele faz e por que ele faz, mesmo porque os valores do céu são diferentes dos valores da terra. Mas é provável que ele faça alguém prosperar muito para que seja mantenedor da obra, que seja um José de Arimateia, né? Que seja alguém que vá embalar o corpo de Cristo, embalar o corpo, igreja de Cristo. Olha a jogada que eu estou fazendo. Então, Deus sabe, Deus tem propósito na beleza física. Deus tem propósito na sabedoria, né? Quando Nabucodonosor levou os rapazes lá para a Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, a palavra fala que eles eram 10 vezes mais sábios do que os sábios daquele império, da Babilônia. Olha só, eles não adquiriram sabedoria de um dia para o outro, no dia que eles foram tomados. Então Deus deu sabedoria, uma sabedoria 10 vezes mais, uma sabedoria fora do comum. Né? Alguns, na Bíblia, a gente vê que tinha uma beleza diferente. Alguém tem um dom de oralidade, alguém tem um dom de liderança muito acima, alguém tem uma capacidade de transmissão, né? A gente vê aí, vi que o Alípio está aí, e outros, como o senhor, você mesmo, né? Ia te chamar de senhor, mas te acho novo, tá? É, amigo? Amém, obrigado. Você mesmo que é um mestre. Então, Deus tem um propósito. E o dinheiro está na mesma reta de todas as outras concessões de Deus. De todas as outras concessões. Se ele deu dinheiro a mais para um, a menos para outro, ou capacidade ou oportunidade, nós não sabemos o porquê. Nós sabemos também que ele pode não dar uma riqueza exagerada para alguns de nós, mas ele promete que nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar, conforme está escrito em Hebreus 13:5. Jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Ele tem uma passagem, não me lembro bem onde está escrito, que fala assim, que ele não deixará que o nosso rosto sofra vexame. Não vai faltar alimento, não vai faltar, seja na pandemia, seja na pós-pandemia. Então, o nosso tempo está acabando e eu queria muito hoje orar, mas eu queria falar para você que está ouvindo aí, meus amigos, nós que estamos refletindo sobre isso, que talvez algum de nós esteja apreensivo, sim, e a apreensão é nossa, é humana, ela não é pecado. Ela é pecado se ela for maior do que a sua capacidade de lembrar de quem que você é filho. Lembrar que todas as commodities, todas as sementes, toda a obra-prima do mundo, seja em grãos, seja em petróleo, em ouro, em metais preciosos, toda a Gênesis, toda a essência está no mesmo lugar, no nosso Deus, o dono do tesouro. O dono da gente, que é o maior tesouro que existe. Então, não fiquemos preocupados com a pandemia, não fiquemos ansiosos, que a palavra fala, não vou ler esse versículo que todo mundo conhece, que não devemos andar ansiosos, porque o Pai sabe do que nós realmente necessitamos, não o que nós queremos. Algumas vezes ele vai dar o que nós queremos, igualzinho de pai para filho. Eu não dou tudo o que eles querem. Algumas coisas que eles querem eu dou. Mas com certeza Marcos e eu damos tudo que os nossos 3 filhos necessitam. E eu quero terminar lendo em Filipenses 4:13, que todo mundo sabe. Tudo posso naquele que me fortalece. Voltando para o 12. Sei o que é passar necessidade
e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, esse é o segredo. Esse é o segredo que a gente, como filho, tem, que não vai faltar nada no pós-pandemia, não vai faltar oportunidade de trabalho, nós não somos os preguiçosos, não vamos ter que tomar as contas com a formiga lá de Provérbios 6,6. Nós somos pessoas capazes, a unção que foi dada lá para Adão, lá de transformar, de dar nome, de administrar, de não só entender, mas cuidar bem do jardim, está em nós. Amém? Amém. Não deixei você falar? Nem precisava, né? Nem Foi para precisava. recuperar Poxa, aquela terça. recuperar e ouvir você é uma honra. Você tem Obrigada, muita pastor. autoridade naquilo que você fala. Tá? Se eu começasse a falar aqui, eu ia estragar. Então tem que Não, ser que assim. isso. Tô brincando. Mas eu quero Mas, dizer para os irmãos que quem está mais perto sabe que a gente, Marcos e eu, ele está aqui do meu lado, nós procuramos falar o que nós vivemos. Então, já estivemos no auge, já estivemos em baixa, estamos em ascensão por enquanto, vamos chegar novamente, que Deus deu palavra, está dando oportunidade, Ele é fiel para isso, né? E então, assim, e sempre aos pés do Senhor e sempre na palavra, né? amém. O Alípio está falando que Paulo era equilibrado, né? Ele tinha fé, mas ele trabalhava, né? Ele fazia tenda, né? O, como chamava aquele? A Áquila era? E o marido? Eles Eles filho faziam Águila. a Áquila, faziam tendas juntos. Inclusive, um dia eu quero falar só para mulheres. Eu separei umas mulheres que sustentavam Jesus financeiramente, mulheres que Verdade. faziam tenda, mulheres que vendiam tenda. A mulher virtuosa de Provérbios 31, a segunda parte, que avaliava um campo, olhava para ele, via que ele tinha potencial, comprava, plantava vinha, tinha lucro, fazia roupa para vender para comerciante. Se era para comerciante, era no atacado, né? Era. A mulher virtuosa, acho que é a Eliane Ramos, que está aí, daquela época. Então, assim, nós temos tudo na nossa mão, estamos num país abençoadíssimo. Ah lá, o pastor Wellington ajudou, Priscila e Áquila. Priscila, primeira vez que a Priscila vem antes do homem, né, na Bíblia, me disseram isso, eu não tive tempo de checar, que essa informação me veio. Priscila e Áquila, geralmente o homem vem na frente. Uma grande mulher, muito importante na, na igreja primitiva, né? E trabalhava ali com Paulo. A Eliane falou que recebe. É isso aí. Então nós podemos orar e profetizar. Vai acabar, né? A qualquer momento. Vai acabar, falta 5 minutos para a gente encerrar. E antes de encerrar, quero te agradecer mais uma vez por ter atendido o nosso convite. Amém. Muito obrigado mesmo. E eu gostaria, como sempre, né, indicar um livro, que é do John Maxwell, O Coração e a Mente do Líder, um livro magnífico. Tá? Tem muitas lições bíblicas aqui desse homem, tá? Que você pode adquirir com os nossos irmãos, Marcos e Elô. Tá? Aqui esse livro. Giovanni está aí também. Giovanni também está na área. Tá? Então tem nossos irmãos aí que tem livraria, pode adquirir com os nossos irmãos. E tem um outro aqui também, esse aqui, eu comprei lá na igreja, na banca lá dos pequeninos, da Rede Alerta. Sabedoria para vencer. Do William Douglas. Muito bom esse livro, magnífico também. Autor, Então, tá excelente. Autor é o William Douglas, que também tem um best-seller, As 25 Leis Bíblicas para o Sucesso. Tá? Eu também tenho esse livro. Então, tá aí, irmãos, as indicações. E que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, você que ficou conosco até este momento. E você pode, quem entrou agora, assistir a live pelo IGTV, vai ficar gravado, e também no YouTube. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado. Elô, ore por nós, nos despeça, tá? Em nome de Jesus.
Amém. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, por essa mesa. Pai, quem senta à mesa é a família. Ô Deus, e quem reparte o pão é o Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo pão. Ô Deus, que é sempre abundante na tua mesa. Obrigado pela comunhão, pelo vinho. Ô Deus, obrigado porque o Senhor nos dá o vinho e o pão e nós damos a ti a nossa oferta. Ô Deus, ali, assim como nós vimos ali a entrega de Abraão, do dízimo nas mãos de Melquisedeque, como nós lemos no início. Deus ali tinha, para Abraão tinha vinho e pão. E Abraão devolvia. Pai, nosso amor a ti, nosso culto a ti é sempre uma devolução. A gente sempre te dá daquilo que o Senhor já nos deu, Senhor. Nós não achamos outro lugar, porque nós não temos outra fonte, Senhor. Nossa fonte é o Senhor. Deus, por isso eu peço ao Senhor que visite cada coração. Deus, eu sei que tem muita gente que está vivendo com menos agora, está vivendo com o contentamento. Alguns de nós está vivendo o discernimento do corpo, está vivendo a interdependência. Tem outros irmãos cuidando dele. Alguns de nós estão vivendo mais uma medida de fé. Alguns de nós estão cuidando da terra, a terra está descansando. Outros estão fazendo uma rotação de cultura, está trazendo uma cultura nova para a sua terra. Pai, nos abençoa a todos nós. Pai, nos dá essa unção, Pai, de fazermos discernir em que estação que nós estamos. Pai, que a nossa sabedoria seja prática, seja líquida, Pai. Oh Deus, e que nós possamos cumprir o teu propósito, Pai, honrar o teu nome, aproveitar bem as sementes, viver, Pai, oh Deus, todas as colheitas que o Senhor tem, Pai, para a nossa vida, para a vida da nossa família. Pai, nós não vimos simplesmente te pedir dinheiro, que isso é consequência, mas nós vimos pedir a prosperidade do céu, a bênção do céu, a bênção de Isaac, Senhor. Quando o Senhor abençoou, Pai, ele pôde ter filhos, ele pôde prosperar 100 vezes mais, Deus, e nós estamos assim, Pai, acreditando que o Senhor tem tudo, tudo está nas tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, abençoa cada lar, visita cada mente e que essa sementinha de reflexão possa aumentar, Pai, e prosperar e transbordar em cada coração, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Amém. Deu tempo Amém, de tudo. Glória a Deus. Deu tempo. Glória a Deus. E correu tudo bem. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém. Amém.